안녕하세요. É muito da hora, de verdade, muito bonito. Me lembra um pouco o centro de São Paulo, aquelas partes que é só o calçadão e tal. Fala pessoal, começando um vídeo agora aqui na Coreia do Sul. Essa aqui basicamente é a rua que eu tô morando aqui na Coreia do Sul. Eu falo morando porque é onde eu vou passar minhas próximas semanas, tá? Mas não tô morando oficialmente na Coreia do Sul. Mas eu acho que eu já queria. Esse aqui é a entrada do Airbnb que eu peguei. Tem mais aqui pra cima. Se eu não me engano, pode até subir no terraço lá. Agora eu vou então ir conhecer um pouquinho o bairro aqui. Parece tipo uma viela mó perigosa, né? Mas tipo a rua inteira é cheia dessas vielinhas. Uma coisa que eu vou precisar fazer é ir na conveniência aqui com um nome bem sugestivo, né? Cu. E recarregar o meu cartão para pegar o ônibus aqui. Eu não recarreguei ele ainda. Vamos lá. Preciso ver como que funciona. Até daqui a pouco então. Fala galera, beleza? Uma coisa horrível aconteceu nesse momento do vídeo. Eu não liguei o microfone pra gravar e infelizmente ficou sem áudio. Porém, felizmente, eu tinha o script do que eu ia falar nesse momento, então eu consigo replicar novamente o que eu tô falando agora. Como eu tinha acabado de sair do cu, eu não consegui gravar lá. E nesse momento eu estava explicando como que funciona para recarregar o cartão. Basicamente aquele cartão é um cartãozinho que se chama T-Money. Nele você consegue recarregar para fazer compras dentro de várias lojas de conveniências também em outros lugares e para transporte público. É muito essencial. Se você for para a Coreia do Sul, faça o T-Money, que é um cartão muito simples e com ele você consegue se locomover muito fácil. E para recarregar é muito fácil. Dentro da conveniência você fala a quantidade que você quer recarregar, paga e coloca o cartãozinho numa maquininha de aproximação. Depois disso, já confirma o pagamento e pronto, você já pode pegar locomoções dentro da Coreia do Sul. Nesse momento, estou terminando de explicar como que foi na conveniência, é muito legal. Esse é meu primeiro rolê na Coreia do Sul. Depois de ontem, que eu cheguei muito cansado e precisei arrumar toda a minha área ali no Airbnb, esse aí é o primeiro momento em que eu saio e começo a ver a minha vizinhança. É muito bonito. Olha, eu mostro também esse cantinho aí que eu achei muito maneiro. À noite, pelo que o meu amigo tinha comentado, aí fica cheio de pessoas. Eles abrem para vários comércios de restaurante, bar. Essa rua inteira é lotada de bar. Eu fiquei muito surpreso o quanto Seul é realmente muito agitado à noite, principalmente nesse bairro que eu tô. Esse bairro aí é muito agitado mesmo, tem desde restaurante, bares, tocando muita música alta, muita galera andando na rua, se divertindo. Então é isso, agora eu vou deixar vocês acompanhando mais um pouquinho enquanto eu vou pegar o ônibus e curtem o rolê aí. Por sorte, vendo uma mulher saindo do ônibus, foi que tem que passar o cartão também na saída. Eu não ia fazer isso. Não sei o que poderia, acontecer, sei lá. Uma multa, que aí, sei lá, descarta direto alguma coisa do cartão. Bom, vou ir subindo um pouco pra cá, porque o lugar que eu tenho que ir é do outro lado da rua. Por aqui vai ser mais fácil. Bom, o que eu tô fazendo aqui hoje é mais dar uma volta para conhecer um pouco a área aqui e também porque eu tenho que ir numa loja de câmera, porque eu vou procurar um parasol para minha lente que eu uso para tirar foto. Nossa, que da hora que é aqui. Não sei porquê, mas isso aqui para mim tem uma vibe quase ali do centro de São Paulo, só que sem a parte muito suja, né? Mas olha, nossa, é uma feira aqui? O que é isso? Me lembra um pouco o centro de São Paulo, aquelas partes que é só o calçadão e tal. Será que é assim que era pra ser o centro de São Paulo, sem toda aquela parte que tá bagunçada agora?
as lojinhas aqui. Só fico me perguntando como que eu vou achar a loja de câmera no meio de tudo isso. Se ela for dentro do prédio assim, aí ferrou. Vou ir descendo mais um pouco só e já vou direto para que eu tô procurando. Eu tinha visto que tinha várias para cá, mas né. Nossa, várias coisas de comer também. Uma coisa que eu percebi já também aqui é que o pessoal, eles ficam com muita vergonha de ver a câmera também. É um motivo para eu também não ter vergonha de me filmar enquanto as pessoas me olham falando com a câmera. Mas é difícil. Toda hora que uma pessoa olha eu já fico tipo, nossa, disfarço, olho um pouco pro lado, não dá vontade de falar ou perco o que eu tô falando. É um pouco vergonhoso mesmo. Mas fazer o que, né? Tá aqui em Seul, ninguém me conhece, eu nunca vou rever basicamente ninguém que eu ver aqui dessa vez. O cara dando tchauzinho ali, tá vendo? É isso aí que vai acontecer. Só não ficar com muita vergonha. Coisa que é difícil pra mim. Sou muito tímido às vezes. Pô, tem bastante área em construção aqui também, cara. É muito grande. Vou gravando mais um pouquinho o caminho aqui até chegar na loja. E aí depois eu mostro mais algumas outras áreas aqui também do centro. Bom, pelo mapa tá falando que eu preciso entrar no canto ali na frente. E vou atravessar pro outro lado lá. Ah, tá. Tá falando que eu tenho que descer as escadas ali. Eu pensei que aquilo ali era uma entrada de metrô. Então para passar pro outro lado é ali. A sorte que eu olhei no mapa de novo. Pelo que eu tava vendo, não tem muito tempo também, falando que existe na Coreia do Sul, assim, vários lugares, bastante lugares subterrâneos, tipo como se fosse bunkers, para que as pessoas protegessem num caso de guerra, assim, de um ataque iminente do outro lado, né, da outra Coreia, a Coreia Popular. Talvez lá também é assim, pelo que eu tava vendo em outros vídeos de alguns youtubers que já foram pra lá, Mundo Sem Fim e alguns outros gringos que eu acompanho, eles mostraram que os metrôs lá são basicamente todos muito para baixo assim, da terra. Acaba protegendo as pessoas em caso de algum ataque, alguma coisa assim. Sorte que eu tirei a jaqueta, tá começando a ficar muito quente. Mais um. Para vocês terem uma ideia, esse lugar aqui é só numa esquina, eu desci igual na outra e parei num lugar como esse. É basicamente o mesmo estilo do lugar que eu estava antes. Umas lojinhas aqui diferentes, restaurante. Acredito que a minha saída seja aqui. É. Bom, para vocês verem, ó, como que é. E a entrada desse lugar basicamente é como se fosse uma entrada de metrô nas esquinas da rua, para ficar mais fácil. Nas esquinas que eu estava agora, eu não vi nenhuma faixa de pedestre. Tem em alguns lugares, mas pelo que eu vi nas zonas mais movimentadas,
você não vai achar tão fácil assim, não. Cansa um pouquinho, não vou mentir. Ué. Uma cantoria. Será esse um protesto? Sei lá. Ué, o que é aquilo? Tá rolando alguma coisa lá, ó. A questão é como atravessar pra lá, né? Tá vendo? É o que eu quis dizer. Ah tá, tem uma faixa de pedestre ali na frente. Aí, estamos indo ver o que tá rolando aqui. Tô vendo várias mesas. Esses balão aí, não sei o que é. Ou é só um parque que as pessoas gostam de vir, vai saber, né? Nossa, parece bem maneiro, as pessoas estão literalmente deitando aí e dormindo. Olha as mulheres aqui. Apagou. Ah, gente, eu acho que é uma feirinha. Pô, que da hora. Ah, é por aqui. Galera, pelo que eu entendi, isso aqui é um memorial, um altar para as vítimas do dia 29 de outubro. Aí aqui é a biblioteca de Seul. Ah, agora eu entendi, olha lá, uma biblioteca externa. Então acho que o pessoal pode vir, pegar alguns livros, sentar. Mas no fim o pessoal gosta de vir aqui e ficar de boa. Isso daqui que é uma das coisas que eu mais coloco como uma das paradas mais aleatórias que já aconteceu comigo nas viagens que eu tô fazendo. Eu não esperava encontrar um evento desse rolando aqui, uma moça cantando um estilo meio brasileiro de música, achei isso muito da hora. Tá bem cheio aqui, viu? Pessoal, só uma coisa rapidinho. Com essa música que tá tocando aqui agora, a galera toda sentada nesse spoof aqui, é muito confortável. Ele é bem macio. Como que você não dorme? Eu tô vendo, olhando assim, tem um cara ali dormindo com a boca aberta até. Ali no canto tem uma mulher, acho que estrangeira, loira, deitada, ela tava dormindo até agora há pouco. Realmente, na hora que você deita aqui, não dá pra não ficar com sono. Mas eu vou indo agora, ali tem um lugar muito famoso, vou ver se eu entro nele agora. E também a loja que eu vou é do lado, então vou ter que passar por ali de qualquer jeito. Mas eu achei a proposta muito da hora, né? Literalmente uma biblioteca ao ar livre. Não sei o que é tudo, como que tudo funciona, né? Mas eu achei a proposta realmente bem da hora. Pô, e o lugar é muito bonito. Deixa eu ver quanto que é para entrar.
As crianças não param de bater palma pra eles. Pelo que eu entendi, então é a troca da guarda. Olha lá, eles estão andando aqui. Olha que da hora, cara. Aí agora fica esses dois aqui. Pô, que da hora. Eu vou ir ali ver as informações. Muito barato para entrar, é só 1000 won. E pessoas abaixo de 19 anos não pagam. No fim, acabei pegando o ingresso, eu vou entrar também. Ok. Não aguentei não. Achei muito bacana e decidi entrar para ver como que é aqui. Uma coisa que eu tava vendo é que esse palácio aqui dá para acompanhar um evento raro, único de se ver, que é a troca da guarda real, que é basicamente o que a gente viu agora na hora de entrar aqui. Foi muito da hora, é muito legal ver eles colocando aquela lança gigante para cima, é muito bonito de se ver. No coração pulsante de Seoul, cercado pelo ritmo frenético da modernidade, encontra-se um tesouro histórico, o Palácio Deoksugung. Construído em sua maior parte no século XX, este é o menor dos palácios reais que resistem ao tempo na capital sul-coreana. O nome Deoksugung significa palácio de virtude e longevidade, refletindo o desejo de vida longa ao imperador Gojong. Localizado em um dos cruzamentos mais movimentados da cidade, o palácio é famoso por sua estrada com paredes de pedra e sua singular combinação de arquitetura tradicional coreana e estilo ocidental. Deoksugung é, na verdade, dois palácios em um complexo tradicional coreano com exemplos da arquitetura palacial do final da era Joseon e um complexo de estilo ocidental, com duas imponentes estruturas neoclássicas e o primeiro jardim de estilo ocidental da Coreia. Cara, é muito da hora, é de verdade muito bonito. Olha isso daqui. Originalmente pertencente ao grande príncipe Wonsan, irmão mais velho do rei Seonjong da dinastia Joseon, o palácio tornou-se residência real em 1611, sob o nome de Palácio Gyeonggungung. Ao longo dos séculos, alterou-se entre palácio oficial e residência temporária, recebendo o nome definitivo de Deoksugung em 1907. Durante a invasão japonesa de 1592, o rei Sonjo refugiou-se aqui após a destruição dos outros palácios de Seoul. O rei Gyeonggaegun foi coroado neste palácio em 1608 e rebatizou-o como Gyeonggungung. No final do século XIX, o imperador Gongjeong retornou ao palácio após buscar refúgio na legação russa e iniciou uma expansão significativa das suas instalações. Já a invasão japonesa em 1910 marcou o início de uma ocupação brutal que duraria 35 anos. Durante esse período, até o idioma coreano foi proibido e a cultura coreana foi suprimida. O palácio Deoksugung foi transformado em parque público e a sua área foi drasticamente reduzida a 1/3 do tamanho original, com apenas 1/10 das estruturas remanescentes. A ocupação japonesa também teve consequências profundas e duradouras para a Coreia. Um dos fatores que levaram à eventual divisão da península foi justamente essa ocupação. A resistência armada contra os japoneses, lideradas por figuras como Kim Il-sung, moldou o futuro da Coreia. Kim Il-sung liderou guerrilheiros comunistas na Manchúria, ganhando notoriedade por suas ações contra as forças japonesas. 안녕하세요. Após a derrota do Japão na Segunda Guerra Mundial, Kim Il-sung foi apoiado pela União Soviética. Sua liderança durante a ocupação japonesa foi crucial para a ascensão ao poder. A ocupação japonesa não deixou apenas cicatrizes profundas na cultura da sociedade coreana, mas também plantou sementes da divisão que viria a separar o país em duas nações distintas. Enquanto o Norte recebeu o apoio da União Soviética, os Estados Unidos temiam que a Coreia se tornasse comunista sob a liderança de Kim Il-sung. Como resultado, optaram por dividir o país ao longo do Paralelo 38,
mantendo o Sul sob uma perspectiva democrática capitalista apoiada por eles. Assim, em 1948, nasceu a República Popular Democrática da Coreia do Norte, com Kim Il-sung como seu líder, e a República da Coreia do Sul, sob um governo apoiado pelos Estados Unidos. Existem várias coisas que levaram à divisão da Coreia, mas uma das consequências foi a inicial ocupação japonesa e das tensões geopolíticas da Guerra Fria. Deixou uma ferida profunda para sempre no coração da península. Mesmo após a divisão, as tensões entre o Norte e o Sul persistiram, culminando na Guerra da Coreia em 1950. O conflito, que durou 3 anos, deixou milhões de mortos e feridos, além de agravar ainda mais a divisão entre os dois lados. Hoje, o Palácio Gyeongsubong permanece como testemunha silenciosa desses eventos históricos que moldaram a Coreia moderna. Sua presença majestosa é um lembrete das lutas e sacrifícios do passado, mas também uma esperança para um futuro de reconciliação e unificação. Bom, pessoal, parece que eu consegui ver tudo aqui. Foi bem legal, espero que vocês tenham gostado do que eu consegui mostrar. Agora eu vou finalmente então para a loja lá de câmera. E depois disso eu vou ir descansar, porque eu tô morrendo de fome. Vou ver se eu pego alguma coisa para comer em algum lugar. E ó o laguinho aí. Tem um café também. Pelo preço que você paga para entrar, acho que é muito de boa de só vir aqui de vez em quando, sentar e ficar descansando um pouquinho. The Tama-ishi that the majority of newly appointed officials go through. 이곳 덕수궁 수문구는 궁궐 호위의 최종 보루로 국왕의 안전과 종묘사직을 보호하는 막중한 임무를 수행하는 곳이다. 그러므로 그 임무를 충실히 수행하길 바란다. 근무수무장이 새로 부임한 신임수무장에게 임무를 간단하게 설명하고 As details on the defensive aspects, the state of basic armaments, and the composition of the gate force. Once the newly appointed chief gatekeeper has been briefed on his responsibilities, he will return to the unit. 하길 바란다. 소속 부대로 이동한 신임수무장이 수문군들에게 간단한 본인소개와 함께 수문군의 막중한 임무를 상기시키고 복장과 무기갖춤을 점검하고 있습니다. The newly appointed chief gatekeeper, who has moved back to his unit, greets the gatekeepers briefly, reminds them of their duties, and inspects their attires and weapons. 계속해서 포토타임이 있겠습니다. 관람객 여러분께서는 저희 진행요원의 안내에 따라 앞에 서 있는 수무장과 사진을 찍으셔도 좋습니다. Now it's the photo time, the moment you've been waiting for. Visitors are welcome to take pictures with the cast members, for the chief gatekeeper and other gatekeepers. 이어서 취타대 연주가 있겠습니다. After that, Chutade will be performed. E acabou, pessoal. Held at 11 a.m. tomorrow. This event is hosted by the Seoul Metropolitan. Tá rolando uma confusão ali, ó. Tem até a polícia parada, tá falando com um cara lá.
Ó, liberou o caminho agora. Tem um cara ali que tá brigando pra caramba. E a polícia tá segurando ele. Sei lá o que tá acontecendo. Eu tinha que ir por aqui, eu acho. Tem que olhar no mapa de novo. Tem uma coisa sobre a Coreia do Sul que já me falaram que muita gente mesmo aqui passa por procedimento estético, desde cirurgia, assim e tal. Uma coisa que eu tava percebendo, cara, quando você tá andando aqui na rua, muita gente parece personagem de dorama. Dá pra ver que eles fizeram alguma cirurgia no rosto, assim, de mandíbula, sei lá, nos olhos. Muitos asiáticos fazem aquela cirurgia no olho, né? Uma coisa que eles cultuam como bonito. Fiquei surpreso na hora de ficar vendo. Aí, pessoal, tô gravando com o celular agora, só porque eu decidi fazer rapidinho umas fotos. E também porque eu queria estar com a lente já na câmera na hora de mostrar pro moço ali da loja, pra ver se eu consigo um parasol decente. Meu, todas as lojas aqui são de câmera. Ah, não. Que doideira. Ó, tudo isso aqui. Tudo de câmera. Aí, ó, pra quem não conhece tanto de fotografia, olha o tamanho dessas lentes aqui. Essas lentes que vocês vê, por exemplo, em jogo de futebol, que os caras ficam lá no canto, usa essas lentes tele gigante. Mas elas são bem caras, viu? Eu já achei lente dessas aí, dependendo do modelo, custando às vezes até quase 50 mil reais. Sem brincadeira. Nikon D4, D5, D6, pelo amor de Deus. Essa aqui, Nikon D6, não sei se dá dando pra ver por causa do reflexo. Já achei ela por mais de 25 mil reais. Muito impressionante. Bom, posso ver se ele tem, né? O moço falou que vai checar. Olha isso. Isso de verdade é um sonho. Aí, galera, a parte do rolê feito. Tô com o parasol já. Eu ia pegar um filtro também, só que ele não tinha pro encaixe da minha lente. Queria muito um filtro, cara. Ia ajudar bastante. Olha esse beco aqui. Nossa. Seul realmente me surpreende com essas vistas aqui, cara. Vou fazer uma foto aqui agora. Agora eu tô nessa fila aqui, pessoal. Vou pegar esse negócio que eles estão fritando. Eu não sei o nome, mas parece ser muito gostoso. E não é que a fila aumentou desde a hora que eu entrei aqui. Desse cara pra cá, ó. A fila tá dando a volta pra vir em mim. Assim, eu não sei se esse lugar aqui é famoso, mas tinha até uma mulher ali, ela parou pra fazer foto na barraca do cara. Agora eu tô pensando, quanto famoso é esse lugar daqui? Ó, e tá cheio, ó. Vamos ver. Tomara que o negócio dele seja também gostoso. Parece que tem uma opção de doce e salgado. Tá chegando a minha vez. Tô com muita fome. Vegetables and one sweet seed. Okay, Okay. take away eating now. One eat now. Vegetables eat now. Okay. Sweet seeds take away. Okay. Uau. 갑자기 그 생각나네. 형이 누르다가 형이 엄마한테 또 뭐라 한 적이 없는데 도현이 형이 가서 누르고 있었는데 엄마가 막 척으로 화냈는데 야, 내 Não sei o nome desse daqui, porém eu vou experimentar para ver se é bom ou não. Mas, pô, valeu a pena. E cada um é só 2.000 wons. Realmente baratinho. Um lanche da rua, assim. Ó, vou comer mais para ver o que tem dentro. Esse aqui é o de vegetais. Eu peguei um de vegetais e um de semente doce. É muito gostoso, muito gostoso. Mas ele tem uns negócios compridos que parece macarrão, sei lá.
Não tem gosto, tá? De macarrão, só tô falando que parece. Olha isso. Muito bom. Muito gostoso. Mais um momento, estava andando aleatório aqui, achei essa rua. Bom, para um primeiro dia aqui em Seul, eu acho que isso aqui tá ficando surpreendente. Eu curti pra caramba tá dando essa caminhada. Porque assim, primeira coisa, é cheio de comida. Isso é muito da hora, tem comida de todo tipo. Ó, esse daqui, por exemplo. Eu não consigo saber o nome de nada, porque não uso os caracteres romanos que a gente tá acostumado, do alfabeto. Mas não é caro e dá pra comer de boa. Ó, tem mais aqui. Nossa, esse daqui parece ser muito gostoso. Aí, vou mandar mais um pouco aqui. Cara, isso é demais. Um pouco do centro de São Paulo. Só que a diferença é que é seguro, né? Não posso falar que também eu não conheço, né? De várias pessoas que eu vejo gravando aqui, fazendo vídeos aqui, nunca vi nada acontecendo. Obviamente que todo mundo tem que ser sempre cauteloso quando você está andando para algum lugar. Olha isso, que grande! Nossa! Ó, um café ali de docinho. Mas de verdade é muito bonito aqui. Ó, eu posso falar com sinceridade que o primeiro dia já está valendo muito a pena. Estou gostando demais de andar para cá. Espero que eu consiga gravar de uma forma legal, que dê para vocês sentirem um pouco das coisas, de como tá legal aqui. E por um primeiro dia, se alguém me perguntasse, nossa, vale a pena ir passar às vezes só 2 dias em Seul? Vale. Para qualquer pessoa que for para o Japão, fica uma dica já forte aqui. Ir para Seul é muito barato se você sai do Japão, ali de Osaka. As passagens de Osaka para Seul, às vezes vale em média de 200 a 350 reais, no máximo. Então assim, vale muito a pena. Bom, eu vou ir para esse lado aqui, porque para cá já acaba. Aí agora vamos continuar vendo mais um pouquinho aqui o nosso caminho. Essa aqui é a região bem do centro mesmo aqui de Seul. Acho que um dos polos, né? Porque tem várias áreas com muitos prédios altos. E é muito da hora, muito bonito. Olha lá, suco aqui, 3.000 wons, tem de 2.000 wons também. Estou numa área de roupas aqui. Muito roupa de vovó, né? Por isso que só tem mulher aqui mesmo. E meio vovozinhas, né? Olha lá, essa roupa aqui só 10.000 won. Nossa, isso aqui é muito grande. Bom, uma coisa que eu posso falar é que esse primeiro dia em Seul está sendo incrível. Agora, a missão vai ser conseguir pegar o ônibus. Então, pô, que prédio gigante. Queria muito que vendesse isso aqui no Brasil. Aí o ônibus que eu peguei. O ônibus é realmente rápido. Assim que saiu 2 que eu poderia pegar, passou o terceiro, que foi esse daí. E basicamente ele sai daquela outra área, passa por um túnel e chega aqui. Aquela ali é a igreja, ó, a torre da igreja do primeiro dia, no caso ontem que eu mostrei pra vocês. Ah, vou descer de elevador, hein? Aí pessoal, um pouco mais da minha rua. Bom, então é isso, esse vídeo vai ficando por aqui porque eu tô muito cansado. Vou voltar já pra casa e descansar. Valeu pra todo mundo que acompanhou esse primeiro dia meu aqui, dando uma volta em Seul. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de curtir o vídeo, comenta o que vocês acharam. Se possível, se inscreva aí se você não é inscrito. Então é isso. Valeu, falou e tchau!